Seja muito bem-vindo aí mais um vídeo de uma parceria do canal Shaolin Japan com o grupo The Times Japan. O grupo The Times Japan é um grupo que tem rádio FM e também o seu site na internet com aplicativo para que você possa escutar todas as músicas e toda a programação da rádio. E também tem o The Times Magazine, que é uma revista muito importante e está crescendo muito grande, e que vem aí para trazer informações e notícias da comunidade brasileira que vive aqui no Japão. Você pode encontrar essa revista em todas as lojas de produto brasileiro. Se você ainda não encontrou a sua, entre na homepage e solicite a sua edição. Bom, gente, então vamos aqui ao que interessa. Meu nome é Márcio e estou falando com você diretamente de Kanagawa, Japão. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se vocês sabem, houve um problema com a importação da vacina aqui no Japão. Faltou vacina e já houve reclamações por parte da população contra o governo japonês, porque as vacinas não atingem o número necessário. Então as operações que estavam sendo feitas de vacinação em pessoas do ramo hospitalar foram interrompidas por falta de vacina. Isso causou um mal-estar muito grande entre esse setor. E o que o governo alega é que houve um aumento de mais de 1 milhão de novos enfermeiros e médicos no país, e por isso que houve a defasagem do pedido das vacinas, e por isso nem todos puderam ser vacinados. Vejam bem, dá uma olhada na situação e pense, como que pode o governo, que tem um controle de tudo, deixar passar que aumentou mais de 1 milhão de pessoas? E aí vem com essa desculpinha esfarrapada, né? E acho que a população vai acreditar nisso, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês é a notícia que está bombando aí, que é a contaminação das pessoas na fábrica ali em Hamamatsu, né? Já são 47 infectados e continua subindo os números. Então, importante estar atento, porque, volto a dizer, olha, eu falei isso no primeiro vídeo que eu fiz falando a respeito do assunto. Quando chegar a época do inverno, se não tiver remédio, se não tiver vacinação, se não tiver controle, quando começar a época, voltar, né? Porque lembrem bem que foi em dezembro do ano passado que começou, dezembro de 2019 começou o surto na China, em janeiro de 2020 aqui no Japão, e ainda falaram, né, não, vai ser contido, só não deixar sair do navio. Deu aquela merda que deu, porque os países já começaram, não, tem que tirar os nossos daí, tem que aí, para quem sabe ler um pingo é letra. Acredito eu que não precisa ser tão esperto para saber que deveriam ter feito uma quarentena mais severa dentro do navio, com um grupo de especialistas dentro do navio, que não foi feito de maneira nenhuma, todo mundo assustado, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, tá morrendo todo mundo. E aí os governos acharam no dever de buscar os seus dali, e ali que foi que começou a proliferação. Lembra que até naquela época nos Estados Unidos não tinha nenhum caso, no Brasil não tinha nenhum caso, várias partes do mundo não tinham nenhum caso. E no entanto que muitos países fecharam as portas para o Japão por causa disso, né? A própria China, Coreia, aí fizeram um complô de negação de entrada de pessoas que viessem do Japão para esses países, ou fossem do Japão para esses países, né? Então, vocês veem que aconteceu numa época de frio, e ainda a minha preocupação sempre foi duas, né? Duas, tá? A primeira é que se chega, como eles estavam alegando que a vacina só sairia dali um ano e meio, se essa vacina não saísse, não fosse eficaz, ou não tivesse um remédio eficaz contra a doença, quando chegasse a época de cafum, influenza e a gripe comum devido ao frio, resfriado comum, os sintomas seriam todos muito parecidos, e aí ia ser um caos. Eu não sei se eu posso falar aqui ou não, mas já vou deixar falado. Tem uma amiga que faz parte do elenco da seleção japonesa, do elenco técnico da seleção japonesa de futsal, que está internada em estado grave com pneumonia. O que foi alegado é que essa pneumonia, ela vem de uma bactéria do cigarro, tá?
É uma bactéria que ela pegou porque ela frequenta muito sunaco, né? Barzinho aí, dessas onde é fechado, o ambiente é fechado e todo mundo fuma lá dentro. E como ela não fuma, ela terminou pegando essa bactéria devido à fumaça do cigarro. Porém, todos os sintomas, inclusive o hospital que ela está internada, é para pessoas infectadas com coronavírus. É claro que ninguém vai falar que é corona ou não é corona, porque o contato que ela tem diariamente com pessoas, porque ela tem escolinhas, tem trabalhos que ela faz com futsal, voltado às pessoas com mais idade. Então ela tem um leque muito grande de trabalho e de pessoas que ela tem contato todos os dias. E de repente falar que pegou Covid, vai ficar feio o negócio, as pessoas podem entrar em pânico. Muito em bem, ela sempre se resguardou, sempre fez os exames, sempre deu negativo. Quando ela sentiu um mal-estar, foi no hospital, disseram que ela estava com um quadro de pneumonia grave, muito avançado, então teria que ser entubada e internada. População brasileira também, né, em igrejas, né, também estão proliferando muito, e existe uma preocupação do governo muito grande sobre esse grupo. Igrejas grandes estão evitando de se aglomerarem, e as igrejas pequenas, que são as... Não entendo como, tá, gente? Eu não vou dizer que todas as igrejas tenham aí a sua má intenção, que seja o único objetivo o dízimo, mas elas fazem muitas vezes disso o seu ganha-pão. E elas não têm uma denominação fixa, não têm uma ramificação fixa, são apenas pessoas que se dizem iluminadas, que se sentem na obrigação de pregar a palavra de Deus, de Jesus, e abrem suas igrejinhas, começam a pregar e, mais do que tudo, tem aquela fé, nada vai me acontecer. Se fosse então pegadas a Deus, como dizem, eu acredito que teriam mais noção do que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia também diz que o senso se resguardará. E a própria Bíblia fala que a pessoa deve confiar também na medicina humana, porque foi criada por Deus. E está lá na Bíblia, mas as pessoas preferem ignorar tudo isso e achar que não, minha fé é maior, eu vou porque eu tenho que ir, a obrigação de ir, e não entende que o que Deus quer, o que Jesus quis para nós, são outras coisas, tá, gente? Não é só o fanatismo religioso, tá, gente? Então, se cuidar e cuidar que o próximo não se contamine, também é amar ao próximo, tá, gente? Outra coisa que acontece é que várias empresas estão contratando hoje com salários altíssimos, né? É claro que todo mundo sabe que quando o salário é alto, com a bonificação é alta, a chance de você permanecer nesse emprego é limitada, porque ela tem um limite. Eles têm uma produção, precisam entregar, precisam terminar essa encomenda, e aí a hora que acabar, acabou. E algumas empresas, elas tentam seguir o padrão internacional de prevenção contra o coronavírus, mas todos sabem que na prática não funciona bem assim. Não adianta você ter álcool gel, você ter por todo canto da firma, não adianta você usar máscara em todo canto da firma, se o indivíduo for no banheiro tossir e o outro entrar logo atrás, está feita a merda, né? Sem contar que o tato, né, vai pegando aqui, vai pegando ali, vai passando para um, passando para outro. Outra coisa, as Olimpíadas japonesas estão aí bombando, né? Depois que o ministro falou merda sobre a governadora de Tóquio, ficou bem claro que alguma coisa ia acontecer. Ele teve que pedir demissão e botar a filha dele no lugar. Quer dizer, trocou Juca por Manduca, né? Botaram a filha dele para tomar à frente do gabinete olímpico japonês. Beleza. Aí, pelo andar da carruagem, tudo vai funcionar bonitinho. Vai haver as Olimpíadas, só que com um número restrito de pessoas assistindo o evento. Aí fica a pergunta. Bom, hoje em dia já temos o futebol que voltou sem telespectador. Temos aí o UFC que bomba no mundo inteiro, que está sem telespectador. Vamos ver o que vai acontecer com as Olimpíadas. É uma questão de esperar, né, e ver o que vai acontecer. É claro que se não for realizado, ou sendo realizado nessas condições, o prejuízo já está tomado e a
Kaká já foi feito, né? Então não vai ter outra coisa a não ser assistir pela televisão. Vocês sabiam que o governador de Haiti está sendo processado aí por crimes, né? Pode ser que ele tenha cometido crimes. Vocês estão pensando que é só no Brasil que acontece isso? Não. No Japão também. Vocês sabiam que uma grande porcentagem do povo japonês não quer tomar vacina, inclusive os idosos? Por quê? Bom, talvez porque vocês sabem que a influenza mata tanto quanto o corona. Só que os sintomas, né, pré-mortes, vamos dizer assim, são diferentes, né? Você não tem o quadro clínico idêntico ao do corona. Mas todos os anos morrem muitas pessoas de influenza e nem todas as pessoas são vacinadas contra a influenza, muito embora o governo peça, algumas firmas até paguem para que os seus funcionários sejam imunizados contra o corona. Isso não significa que você tomando a vacina você vai estar 100% imunizado, assim como está acontecendo com a vacina aí do coronavírus. Porém, é mais fácil você estar prevenido do que ser pego numa situação de saias justas, certo? A vacina no Japão, devido a esse atraso que está tendo aí, que o governo está alegando, que é o aumento do quadro de funcionários do ramo hospitalar, vai atrasar também, provavelmente, a vacinação do público comum, né, das pessoas comuns, porque ainda primeiro eles vão passar a vacinar as pessoas com mais idade, depois vem as pessoas com um quadro clínico que faz parte do grupo de risco, e aí, por fim, vem a população comum. Já, né, no quadro internacional, já aparece aí as denúncias de vacinas falsificadas, denúncias de reações alérgicas causadas pela vacina, e o governo, todo o governo internacional hoje apoia a vacinação em massa e exige, alguns países até exigem isso. No Brasil começou a Rede Globo fazer os seus principais artistas uma campanha para que as pessoas não tenham medo de se vacinar. Lembrando, o governo japonês oferece 44 milhões de ienes para as pessoas que por acaso vierem a ter complicações devido aí à vacinação. É claro que isso é apenas um incentivo para que todas as pessoas se vacinem, né? Como falou em din-din, falou em rango, o japonês está na fila, então eu acredito que o governo japonês utilizou essa artimanha dos 44 milhões para que as pessoas percam o medo e vão se vacinar. Muito embora vocês sabem que ela precisa morrer, né? Ter complicação e morrer. Aí a família recebe 44 milhões. Muito embora as pessoas dizem, né? O que um defunto vai fazer com 44 milhões, né? Então, não sabe se a ideia vai realmente pegar ou não. Mas essa é uma das notícias que bombou aí. Falou, gente? Algumas pessoas têm medo porque, como o veneno da cobra, né? Ou seja, o veneno que combate o veneno da cobra é feito com o próprio veneno da cobra. E assim sendo, a vacina do coronavírus é feita com o próprio vírus. Então as pessoas têm medo de se autocontaminarem ao serem vacinadas. Eu tenho as minhas teorias que eu deixo para o meu canal lá no YouTube e não vou falar aqui para não levantar poeira desnecessária. Mas eu mesmo estou com o pé atrás, se me vacino ou não. Porém, vamos deixar as coisas acontecer, vamos ver no mundo inteiro aí como está ocorrendo, né, a vacinação e quais são os efeitos colaterais que realmente vão ter e os que não vão ter. Eu, na minha opinião, preferiria ser vacinado com a vacina da Johnson & Johnson, né, e não com a Pfizer, né, com a Pfizer. Pfizer é internet, Márcio. Pois é, Pfizer é internet, mas não é com a Pfizer que eu quero nem com a Pfizer. Eu prefiro da Johnson & Johnson. Agora esperar para ver como que vai ficar. Mas o único conselho que eu posso dar aqui para você, acredito que seja a mesma coisa que pensa o grupo The Times Japan, que é precaução. Vamos procurar evitar aglomeração, vamos procurar evitar saídas desnecessárias, vamos evitar aí
fazer aquela reuniãozinha de churrasco de final de semana, vamos tomar um mezinho aqui, porque é tudo da família, a gente sabe que não tem, porque os assintomáticos também transmitem. E depois que pegou, aí, meu Deus, você tá nas mãos do seu destino. Porque pegou. Pode ser assintomático, pode ter um sintoma leve e também pode ir para a terra do pé junto. Fica a seu critério. O amor que você tem pelos seus e pelo seu próximo deve ser demonstrado nas suas atitudes e não apenas da boca para fora. Então, higienização, né? Lavar as mãos, fazer o gai, né? Fazer os gargarejos com iodo e usar máscara, evitar aglomeração, evitar centro de risco. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui, tchau!